Oi, pessoal. Vou gravar esse vídeo para vocês poderem revisar para a prova. A gente começou a estudar a cinemática, que é o estudo dos movimentos, sem se preocupar com o que causa esse movimento. Para isso, a gente precisa compreender alguns conceitos básicos de espaço, de tempo e velocidade. Também trouxe aqui uma revisão de matemática, para vocês verem três notações diferentes para a mesma operação matemática, que é a operação da divisão. Então, eu posso escrever a divisão utilizando esse símbolo que tem esse tracinho e dois pontinhos, ou eu posso usar a barra, ou ainda esse traço de fração. Qualquer uma delas significa a mesma coisa, divisão, mas eu prefiro essa da fração. Os nossos objetivos de aprendizagem são conhecer os conceitos básicos da cinemática, como referencial, espaço e tempo. E aí, dentro do espaço, a gente vai ver a posição, a trajetória e o deslocamento. Também quero que vocês consigam descrever a velocidade em termos de objetos em movimento e estabelecer quais são os componentes da equação da velocidade. A partir dessa equação da velocidade, a gente vai poder calcular a velocidade, o deslocamento e o tempo. Mas para a gente poder estudar o movimento, você precisa saber como que você define se um objeto está em movimento. Para você saber se um objeto está em movimento, você tem que comparar a posição dele com um referencial. Então, é um ponto de referência que você vai usar e você vai ter que estar sempre olhando se a distância desse objeto que você está estudando, ela está mudando conforme o tempo está passando. Se a posição desse objeto estiver mudando, então ele está em movimento. Mas se a posição desse objeto em relação a essa referência não mudar, for sempre a mesma, então você vai dizer que esse objeto está em repouso, que é a mesma coisa que estar parado. Quando você está repousando, você está lá paradinho, descansando, de boa. Vamos testar se você entendeu esse conceito. Considere que o ônibus está em movimento e as crianças estão sentadas em suas poltronas e responda: a Luísa está em repouso ou em movimento em relação a Rafael? Por quê? Pensa aí. Se eu comparar a posição da Luísa com a do Rafael, mesmo que o ônibus esteja em movimento, ela não muda. Então eu vou dizer que a Luísa está em repouso em relação ao Rafael, porque o Rafael, nesse caso, é o nosso ponto de referência. Agora, novamente, considere que o ônibus está em movimento e as crianças estão sentadas nas suas poltronas e responda: a Luísa, essa menina que está dentro do ônibus, ela está em repouso ou em movimento em relação a Mariana? A Mariana é essa menina que está aqui fora, considera que o ônibus está se movimentando. O que está acontecendo com a posição da Luísa, conforme o ônibus anda em relação a Mariana? Bom, depois de um tempo, a Luísa junto com o ônibus vão estar no final dessa estrada. E a distância entre a Luísa e a Mariana vai ter mudado. Então, eu posso dizer que a Luísa, nesse caso, em relação à Mariana, utilizando a Mariana como o nosso ponto de referência, a Luísa está em movimento. Então, é isso que você tem que estar atento. Qual é o seu ponto de referência e o que está acontecendo com a posição do objeto que você está analisando? Outro conceito importante na cinemática e que faz parte do espaço é a trajetória. O que seria a trajetória? A trajetória seria uma linha imaginária com todos os pontos no espaço que você passa durante um deslocamento. E aí eu gostaria que você tirasse um minutinho para desenhar, pode ser só mentalmente, qual que seria a sua trajetória da sua casa até a escola. Vamos imaginar que a gente tem um estudante que mora em Santa Maria. Localize Santa Maria no mapa. Os pontos que esse estudante passa, imaginando que ele não vai ficar entrando em todas, as comunidades, seria de Santa Maria ele passaria por Tacauá, depois por Periaçu, depois por Mocajubal, depois pelo Peru. De Peru ele iria para o Rio Grande ou para o Rio do Pau, depois para Rio Grande, depois ele poderia passar pelo Trajano e então chegaria na escola. Claro que as trajetórias vão mudar de pessoa para pessoa e dependendo de qual linha de ônibus elas pegam, se elas vêm direto de moto. Então, gostaria que você fizesse esse exercício. Pense a trajetória como uma linha que você só imagina ela, ela não existe, ela não está lá no chão na hora que você está passando para vir para a escola. Você pode criar ela apenas no mundo das ideias, apenas na sua mente. Mais cedo no vídeo, a gente falou da importância da posição. Quando a gente quer saber se um objeto ou um móvel
está em movimento, a gente precisa analisar a sua posição. Mas o que que é essa posição? Posição, ela vai ser sempre relativa a um ponto de referência. Observe a nossa imagem. O que que é o nosso ponto de referência? Nessa imagem, nessa situação, nosso ponto de referência seria a árvore. E a posição da nossa referência é sempre zero. É a partir da nossa referência que a gente mede a posição dos outros objetos. Então, pensa aí comigo e me responde mentalmente. Qual é a posição da galinha ou o galos domésticos? Isso mesmo, 5 metros. 5 metros em relação ao nosso ponto de referência. Se eu pegar uma fita métrica ou uma trena e medir da árvore até a galinha, eu vou encontrar 5 metros de distância. E essa é a posição da galinha neste nosso sistema de referência. Qual seria a posição da lumbricina? Menos 5 metros. Então, a distância da lumbricina para o ponto de referência também é 5 metros. O que muda é para qual lado esses 5 metros de distância está distribuído. Nesse caso, ela está à esquerda do nosso ponto de referência, por isso nós usamos o valor negativo. Isso é uma convenção matemática que a gente usa na reta numérica, que os valores que estão à direita serão considerados como positivos e os valores que estão à esquerda serão considerados como negativos. E no caso do nosso passarinho aqui no lago, qual é a posição dele? Diz para mim mentalmente, pensa comigo. Isso mesmo, menos 10 metros. Então, se eu pedisse para você qual é a posição do passarinho, você diria menos 10 metros. Outro conceito importante é o deslocamento. E ele vai medir o quanto que muda, ou seja, o quanto que varia a posição durante um movimento. Como é que eu calculo isso? Essa equação se lê assim: ΔS é igual a SF menos SI. Ou seja, a variação da posição é igual à posição no final menos a posição no início. Se eu sei quanto que é a minha posição no final do meu movimento e qual era a minha posição no início do movimento, eu posso saber quanto que ela mudou. Basta eu fazer o valor no final menos o valor no início. Esse delta, esse símbolo delta, é uma letra grega e a gente normalmente vai usar ela para indicar uma variação, uma coisa que muda. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E é muito importante que você entenda o conceito de deslocamento e o conceito de delta, de variação. Se você entender isso agora, a sua vida vai facilitar em muito até o final do ensino médio. Vamos analisar o exemplo que a gente tem aqui. Digamos que eu queira saber qual é o meu deslocamento da minha casa até a escola. Então, vamos ver como é que faz isso. Simplesmente você vai pegar a nossa fórmula que a gente tem de deslocamento igual a posição final menos posição inicial, e vai colocar lá, qual é a minha posição final? É a escola. Qual é a posição da escola? 4 metros. Qual é a posição da minha casa? Menos 5 metros. Aí eu vou substituir. Aí você tem que tomar cuidado, porque aqui eu tenho menos a posição inicial, mas a posição inicial é uma posição negativa. Então, quando eu substituir aqui, eu tenho que deixar o menos da fórmula e trabalhar algebricamente aqui. Como é que fica menos 5? Fica mais 5. Com isso, a minha conta no final fica 4 metros mais 5 metros igual a 9 metros. Isso quer dizer o quê? Da minha casa até a escola, eu vou me deslocar 9 metros. Então, essa pessoa mora muito pertinho da escola, não é mesmo? Outro conceito importante da cinemática é o tempo. Como a gente está falando de movimento, normalmente a gente analisa ele ao longo do tempo. E tem diferença entre um instante de tempo e um intervalo de tempo. Um instante de tempo é um momento que você olha ali no relógio. Ah, agora são, deixa eu ver aqui, 9h40.
Ou eu vou ir à festa amanhã às 7 da noite. Esse é um instante de tempo, é um ponto específico. Quando eu falo de um intervalo de tempo, eu estou falando de um pedaço de tempo que passou. Então, é um intervalo entre 2 pontos de tempo, 2 momentos no tempo. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto tempo eu fico na escola por dia, eu posso fazer esse cálculo usando também a ideia de variação. Lembra que o delta é a variação. Então, eu quero saber quanto que mudou o tempo, quanto que passou o tempo. E aí eu vou usar a mesma lógica. Se eu quero saber quanto que variou o tempo, basta eu pegar o valor do tempo no final menos o valor do tempo no início. E aí você vai aí na sua casa fazer esse cálculo para mim. Você deve chegar no resultado de 9 horas e 30 minutos. Como que você faz isso? Qual é o tempo inicial? O tempo inicial é quando você entra na escola, 7h30. Então você vai colocar aqui 7 horas e 30 minutos. Qual é o tempo no final? 17 horas. Então aqui no TF, você vai colocar 17 horas. E aí você tem que cuidar, porque aqui inverte, ó. Primeiro você coloca o tempo final e depois o tempo inicial. E aí você faz 17 horas menos 7 horas e 30. Fazendo esse cálculo, você chega no resultado de que você passa na escola 9 horas e 30 minutos do seu dia. E agora sim, a gente vai para o nosso primeiro grande conceito que surge a partir dessas ideias de espaço e de tempo, que é a velocidade. A velocidade é o quão rápido um objeto se move, ou seja, quanto de espaço ele percorre num intervalo de tempo. Para você saber a velocidade de um objeto, você precisa exatamente saber isso. Quanto que foi o deslocamento desse objeto e quanto tempo demorou para percorrer essa distância. Essa é a equação da velocidade, e aí nós temos aqui ela em português e ela em matematiquês. Então, a velocidade vai ser igual à divisão do deslocamento pelo tempo que passou, pelo intervalo de tempo que passou. Em matemática, então, a gente vai dizer que v, que significa velocidade, é igual a ΔS, que significa deslocamento, dividido por ΔT, que é esse intervalo de tempo, ou seja, essa quantidade de tempo que passou. A partir dessa equação da velocidade, você também consegue calcular outras grandezas. Por exemplo, se você souber o deslocamento, ou seja, quanto de espaço você percorreu e qual velocidade você tinha, você consegue descobrir qual é o tempo. Com isso, você consegue calcular quanto tempo você demora para percorrer uma certa distância, mantendo uma certa velocidade. Você também consegue calcular o deslocamento, desde que você saiba a velocidade e o tempo. O que que isso quer dizer? Se você anda com uma certa velocidade por uma quantidade de tempo, você consegue calcular qual que foi o deslocamento, ou seja, quanto de espaço você venceu. O cálculo também é bem simples. Aqui nós não vamos mais ter uma divisão, e sim uma multiplicação. O deslocamento, que é o nosso ΔS, vai ser igual à nossa velocidade vezes o intervalo de tempo, a quantidade de tempo que se passou. Cada grandeza física tem a sua unidade de medida, que nos ajuda a padronizar as medidas que a gente faz. As unidades de medida de tempo são segundos, minutos, horas, dias, semanas e anos. Mas atenção, a unidade de medida oficial do Sistema Internacional de Unidades e Medidas do Tempo é segundos. Não esqueça disso. O mesmo vai acontecer para a unidade de medida de deslocamento. A gente pode medir em milímetro, em centímetro, em quilômetro e em metro, mas a unidade oficial é o metro. Unidades de velocidade são unidade de deslocamento dividido pela unidade de tempo. E aí tem duas que são mais conhecidas: a velocidade como metro por segundo e a velocidade como quilômetro por hora. A oficial do Sistema Internacional é a metro por segundo, mas a mais comum que a gente vê por aí é quilômetro por hora. Mas não vai se confundir. Embora a mais comum seja quilômetro por hora, a oficial do Sistema Internacional de Unidades de Medida é o metro por segundo. A parte teórica era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo mais eu vou tentar gravar um vídeo
resolvendo as questões para vocês poderem estudar no final de semana. Um abraço.